Hoje, no podcast dos episódios perdidos de Parasitas Assassinos, iremos contar um caso com muitas reviravoltas, surpresas e mostraremos como as doenças dos parasitas andam lado a lado. Rafaela Silva, de 24 anos, mora em Osasco, São Paulo, e estava completando seu TCC de fotografia na Amazônia com o objetivo de fotografar diversos animais da nossa fauna. No último dia, antes de eu ir embora, eu estava em um barco junto com meu amigo fotografando jacarés. Estávamos no meio dos manguezais, quando eu ouço um barulho de inseto muito alto vindo em nossa direção. Eu comecei a ficar preocupada, porque eu não estava achando de onde estava vindo o som, até que meu amigo aponta para o meu braço e lá eu vejo um besouro. Eu fico com certo medo da proximidade dele e tento espantar com a minha mão. Mas ele acaba me picando e eu sinto uma dor imensa. O besouro na qual Rafaela foi picada era o toriri, um inseto comum na região da Amazônia e que estava sempre presente nos manguezais. Dentre alguns dos sintomas, o toriri causa febre, enjoo e manchas na pele. Ainda com dor, eu perguntei para o meu amigo se aquele besouro era venenoso. E ele explicou que a picada do turiri começaria a me dar sintomas muito fortes e recomendou que voltássemos. Rafaela e seu amigo então foram para um hospital local para tratar da picada. A enfermeira receitou um medicamento para Rafaela tomar nas próximas 2 semanas, recomendando que ficasse de repouso e que cuidasse da ferida que foi feita pelo besouro. Após voltar para São Paulo, mesmo tendo se passado 3 semanas, os sintomas da picada persistiram e Rafaela decidiu procurar ajuda médica novamente. Eu achei muito estranho que os sintomas não melhoraram. Mesmo eu tendo seguido as descrições médicas de forma certa, eu também estava começando a me sentir pior por algum motivo e achei que o melhor seria ir em um médico para entender o que estava acontecendo. Ao chegar no hospital, ela espera ser atendida e explica a sua situação. Na triagem, eu fui atendida primeiro por uma enfermeira para eu falar sobre os meus sintomas gerais e depois eu fui transferida para a sala do médico. Falei pro médico sobre toda essa história do turiri e do medicamento que eu estava tomando e ele também achou muito estranho que os sintomas não estavam melhorando. Então, a gente começou a fazer exames. Os médicos mediram a pressão de Rafaela. Tiraram uma amostra de sangue para conseguirem avaliar melhor o que estava acontecendo em seu corpo e aplicaram uma injeção intramuscular para aliviar a dor que estava sentindo. Após um tempo, a análise de sangue estava pronta e os médicos descobrem algo revelador sobre os sintomas de Rafaela. Era malária. Eu fiquei em choque. Nunca poderia imaginar que eu estaria com malária. Não tenho dúvidas que eu peguei malária na minha viagem para a Amazônia. Mas eu não tinha tempo para ficar pensativa sobre a minha situação. Eu tinha que agir logo e começar a me tratar. Depois do diagnóstico, os médicos receitaram que Rafaela começasse a tomar cloroquina, um medicamento antimalárico mais antigo que pode ser usado para tratar alguns casos de malária. Assim, ela voltou para casa mais tranquila e com mais esperanças de conseguir se curar. Depois de 2 semanas me tratando contra a malária, eu ainda me sentia muito mal, com muita náusea, dores no corpo e de vez em quando uma febre bem forte. Além de que eu comecei a tossir muito e senti o meu peito doer de tanto tossir. Eu comecei a me questionar por que os meus sintomas persistirem e eu estava com muito medo do que poderia vir. Então, Rafaela decide voltar ao hospital, o mesmo que foi diagnosticada pela primeira vez. Lá, os médicos decidem mudar o tratamento, já que estavam com a suspeita de que a malária estivesse se agravando. Então, prescreveram um remédio novo no ramo de tratamento contra a malária, o imonoquinol, utilizado em casos extremos, sendo considerado o mais eficiente. Quando me falaram desse novo remédio, eu senti uma esperança de que as coisas poderiam dar certo. Me explicaram que esse remédio era um dos mais fortes contra a malária e a minha chance de melhorar era muito alta. Mas não foi isso que aconteceu. 2 dias depois de começar a tomar o
imunoquinol, eu sentia que meu corpo ia desmoronar. Minha febre subiu para mais de 40 graus e eu não conseguia respirar direito. Minha tosse piorou e eu comecei a cuspir sangue. Eu não estava entendendo mais nada. O que estava acontecendo com o meu corpo? Com todos esses novos sintomas aparecendo, Rafaela não teve outra opção a não ser voltar ao hospital novamente. Mas ela não estava sozinha. Outros pacientes desse mesmo hospital começaram a relatar sintomas parecidos, como tosse forte, febre alta e dores no peito. Assim, o hospital entrou em um estado de alerta e todos os funcionários montaram uma força-tarefa para entender o que estava acontecendo. E no meio desse caos todo, um médico veio conversar comigo, me perguntando se eu tive algum contato mais próximo com alguma pessoa do hospital durante a primeira semana que eu vim. E analisando meu primeiro atendimento do hospital, eu lembrei de uma enfermeira. Ela me parecia levemente doente. Ficava tossindo um pouco, mas eu considerei que isso seria devido à mudança de temperatura, já que estava ficando bem mais frio recentemente. Após uma investigação interna, descobriram que a enfermeira responsável pelo primeiro atendimento de Rafaela estava com tuberculose ativa. Sem perceber isso e não apresentando sintomas clássicos no início, ela seguiu trabalhando normalmente e acabou sendo a fonte de um surto hospitalar que infectou diversos pacientes, incluindo Rafaela. Eu fiquei apavorada. Isso nunca tinha acontecido em minha vida. Tantas coisas no meu corpo e os sintomas nunca melhorando. No fundo, eu fiquei aliviada de saber que não era mais malária, mas eu não imaginava o que estava por vir. O que Rafaela não estava esperando é que o imunoquinol, embora seja eficaz contra a malária, suprime o sistema imunológico de forma agressiva. E isso abriu caminho para que a bactéria da tuberculose se espalhasse violentamente pelos pulmões de Rafaela, o que justifica os novos sintomas dele. Com o diagnóstico confirmado de tuberculose, os médicos tiveram que tomar a decisão de esperar que o imunoquinol, que ainda estava em seu organismo, fosse embora. Eles tomaram essa providência devido ao alto risco de combinação com o medicamento da tuberculose, o antibiótico rifampicina, e o imunoquinol, já que ambos, juntos no mesmo organismo, pode ocasionar uma reação química, fazendo com que o fígado pare de funcionar. Eu fico feliz que eu tenha conseguido uma equipe médica que tinha o conhecimento do que poderia acontecer com esses dois medicamentos. A última coisa que eu queria naquele momento era que meu fígado parasse de funcionar. Rafaela foi vítima de uma sequência de eventos, que começou com uma simples picada de besouro e terminou com um surto hospitalar, com caos espalhado para todos os lados e dúvidas surgindo a cada momento. Isso ficará marcado na vida dela e será um lembrete para todos de que, como parasitas e bactérias, tem um lado obscuro e sombrio. Esse foi mais um episódio dos episódios perdidos de Parasitas Assassinos. Até o próximo caso, se você tiver coragem de ouvir.